E se os sonhos que você tem todas as noites não fossem apenas imagens desconexas criadas pelo seu cérebro, mas códigos secretos enviados por uma inteligência maior? Imagine por um instante que cada símbolo, cada cenário e cada emoção que você vive enquanto dorme seja parte de uma linguagem universal que conecta todas as almas da humanidade. Já pensou que o sonho que você teve na última noite pode ter sido compartilhado por milhares de pessoas ao redor do mundo, como se fosse uma transmissão coletiva, uma mensagem vinda do próprio universo? E se aqueles símbolos estranhos que aparecem em suas visões noturnas não fossem invenções pessoais, mas fragmentos de um conhecimento ancestral que ecoa dentro de todos nós? Prepare-se, porque neste vídeo vamos mergulhar em territórios que desafiam o que você acredita sobre a mente e sobre a espiritualidade. Vamos explorar os arquétipos ocultos que se repetem em culturas diferentes, revelando como os sonhos podem ser portais para um inconsciente coletivo que carrega verdades escondidas da humanidade. Você vai descobrir como símbolos recorrentes, como água, voar ou cair, não pertencem apenas ao seu mundo interior, mas fazem parte de uma memória compartilhada por todos nós desde os primórdios da história, e não para por aí. Vamos olhar para os relatos místicos que mostram sonhos anunciando o futuro, os experimentos científicos que comprovam padrões oníricos universais e ainda desvendar as possíveis mensagens espirituais que se escondem por trás de cada visão noturna. Este não é apenas mais um vídeo sobre sonhos. É um convite para enxergar a noite como um palco onde o universo fala através de símbolos e metáforas, revelando segredos que muitas vezes ignoramos ao acordar. No final, você não verá seus sonhos da mesma forma. A pergunta é: você está pronto para decifrar os códigos que a própria noite lhe entrega? Capítulo 1. O chamado da noite. Já parou para pensar se os sonhos mais estranhos e intensos que você tem à noite não são apenas frutos da sua imaginação, mas mensagens que vêm de algo muito maior do que você mesmo? Imagine por um instante que quando fecha os olhos e mergulha no mundo silencioso do sono, você não entra apenas em uma realidade particular, mas se conecta a uma rede invisível. Uma consciência coletiva que fala através de símbolos, histórias e sentimentos que parecem únicos, mas que na verdade pertencem a toda a humanidade. E se os sonhos que você considera apenas fantasias desconexas fossem na realidade fragmentos de uma linguagem universal que ecoa através do tempo, das culturas e das almas? Pense em quantas vezes você acordou perturbado depois de sonhar que estava caindo no vazio, correndo sem conseguir chegar a lugar nenhum ou preso em um labirinto que parecia não ter saída. Talvez você tenha interpretado isso como apenas um reflexo de uma ansiedade cotidiana, algo sem importância. Mas e se esse sonho, que você pensou ser apenas seu, também tivesse sido sonhado por milhares de outras pessoas em diferentes lugares do mundo, em diferentes épocas da história? Será mesmo coincidência? Ou estaríamos todos conectados, compartilhando uma mesma biblioteca simbólica, acessada todas as noites sem sequer perceber? Carl Jung, o grande psicólogo suíço, acreditava que por trás dos sonhos existia algo chamado inconsciente coletivo. Segundo ele, os símbolos que emergem em nossos sonhos não são criações individuais, mas expressões de arquétipos universais que habitam a mente humana desde os primórdios da humanidade. Sonhar com água, por exemplo, quase sempre remete às profundezas da alma, as emoções que estão além do nosso controle consciente. Sonhar que está voando fala sobre liberdade, transcendência e a busca por algo que supera os limites do corpo.
Esses símbolos não nasceram apenas dentro de você, mas existem na memória ancestral da humanidade, repetindo-se em mitos antigos, em rituais sagrados e até nas histórias que contamos até hoje. E aqui está o ponto mais intrigante. Se esses símbolos e padrões aparecem em diferentes pessoas, em diferentes culturas e épocas, isso significa que os sonhos não pertencem somente a você. Eles pertencem a todos nós. Eles são ecos de uma mesma fonte misteriosa que insiste em se revelar noite após noite. A questão é, estamos realmente ouvindo? Ao longo da história, os sonhos sempre foram considerados portais para algo divino ou sobrenatural. Reis do Egito consultavam sacerdotes para interpretar suas visões noturnas. Povos indígenas viam nos sonhos mensagens dos ancestrais ou avisos espirituais. Profetas bíblicos recebiam instruções em sonhos que mudavam o rumo de nações inteiras. O que todos esses exemplos têm em comum é a convicção de que os sonhos não são apenas reflexos internos, mas mensagens externas, vindas de uma fonte maior que ultrapassa a barreira do tempo e da lógica. E hoje, mesmo em uma era marcada pela ciência e pela tecnologia, essa pergunta continua latejando. Será que nossos sonhos ainda carregam mensagens do universo? Será que cada noite é uma transmissão cósmica, um sussurro universal, tentando nos despertar para verdades que durante o dia não conseguimos enxergar? Se isso for verdade, significa que cada sonho que você tem não é apenas um enigma pessoal, mas uma peça de um quebra-cabeça coletivo. O símbolo que você vê pode ser o mesmo símbolo que outra pessoa, do outro lado do mundo, também vê. E se ambos prestarem atenção, talvez descubram que nunca estiveram realmente sonhando sozinhos. Prepare-se, porque nesta jornada vamos mergulhar fundo nos mistérios ocultos dos sonhos, explorando como eles podem ser não apenas reflexos do subconsciente individual, mas mensagens universais que revelam quem somos, para onde estamos indo e o que o cosmos tenta nos dizer quando o silêncio da noite finalmente nos envolve. Capítulo 2. O poder do inconsciente coletivo. Quando Carl Gustav Jung afirmou que por trás dos nossos sonhos existe um vasto território psíquico que não é apenas pessoal, mas coletivo, ele não estava propondo uma metáfora poética, estava descrevendo uma estrutura real da psique. Para Jung, a mente humana possui dois níveis: o inconsciente pessoal, onde moram nossas memórias e conteúdos reprimidos, e o inconsciente coletivo, um campo mais profundo, transindividual, onde vivem as matrizes do imaginário humano, os arquétipos. Você pode pensar nos arquétipos como formas vivas e antigas, moldes de sentido que antecedem a nossa biografia e que, ao tocarem a nossa experiência, se vestem de imagens, personagens, lugares, objetos, símbolos. É por isso que sonhos tão diferentes, em pessoas tão diferentes, às vezes carregam a mesma ossatura de significado. Imagine o inconsciente coletivo como uma biblioteca subterrânea conectando todos os tempos e todas as culturas. Os livros dessa biblioteca não estão escritos com palavras, mas com imagens primordiais. Quando você sonha com uma casa cheia de cômodos, por exemplo, não raro está diante da imagem da própria psique. Porões representam camadas profundas e instintivas. Sótãos evocam ideias elevadas, salas esquecidas apontam potenciais que você ainda não visitou. Quando sonha com o mar aberto, a água, símbolo universal do inconsciente, anuncia o movimento das emoções e a força que vem de baixo, pedindo escuta. Esses significados não são invenções arbitrárias, são recorrências observadas em mitos, contos de fadas, rituais ancestrais e, claro, nos sonhos. Entre os arquétipos que mais aparecem na noite estão a persona, a sombra, a anima animus, o herói, a grande mãe, o velho sábio,
o trickster, o trapaceiro e o self. Este último, o centro organizador da psique, a totalidade que nos chama à integração. A persona é a máscara social. Quando sonhamos com roupas que não nos servem ou com uma personagem que representa quem deveríamos ser, talvez o sonho esteja criticando um papel estreito demais. A sombra, por sua vez, é tudo o que excluímos de nós mesmos. Ela surge como o perseguidor, a figura ameaçadora, o animal que nos assusta, não para nos destruir, mas para nos devolver uma força negada. Anima e ânimos aparecem como figuras do feminino e do masculino interiores. A mulher misteriosa que inspira e confunde, o homem decidido que guia e confronta, apontando para a necessidade de equilibrar sensibilidade e razão. O herói é o impulso que nos arranca da estagnação. A grande mãe tanto nutre quanto devora, lembrando que todo cuidado também exige limites. O velho sábio traz a palavra precisa. O trickster quebra a ordem para que a vida volte a circular. E o self se anuncia como mandalas, luzes, ouro, centros, ilhas, imagens de unidade que magnetizam o caos em direção a um eixo. Para Jung, os sonhos têm uma função compensatória e prospectiva. Compensatória, porque equilibram a unilateralidade do nosso ego. Se passamos o dia excessivamente racionais, o sonho nos arrasta para o reino da água e das emoções. Se estamos obcecados por controle, o sonho dramatiza a queda que nos obriga a soltar. Prospectiva, porque apontam para onde a alma quer ir, antecipando possibilidades de desenvolvimento que ainda não alcançamos. Não é que o sonho adivinhe o futuro, ele mapeia o próximo passo do nosso processo de individuação, o caminho de nos tornarmos inteiros. Observe como a linguagem arquetípica opera com precisão. Alguém que vive para agradar, prisioneiro da persona, sonha que perde os dentes diante de uma plateia. A imagem expõe a fragilidade de sua boca social, a perda de potência para dizer a própria verdade. Outra pessoa, rígida e controladora, sonha que despenca de um edifício. A queda não é punição, é descompressão, uma pedagogia do abismo que pede confiança no invisível. Quem está anestesiado pela rotina sonha que voa. A gravidade subjetiva cede lugar à leveza. O arquétipo da transcendência ergue o corpo e a alma. E quando a sombra toma a forma de um perseguidor, o sonho dramatiza o encontro com aquilo que foi negado. A raiva, a assertividade, o desejo, a criatividade indomada. Fugir prolonga o pesadelo. Virar-se e olhar nos olhos, no sonho e na vida, inicia a integração. O reconhecimento arquetípico não é um exercício intelectual, é um contato de alma. Por isso, a emoção é bússola. Em sonhos, a intensidade afetiva indica que um complexo foi ativado, um núcleo de memória e energia conectado a um arquétipo. A pergunta certa não é o que isso significa no dicionário de símbolos, mas o que em mim reage com tanta força a esta imagem? A casa, o mar, a ponte, o labirinto, o fogo, o ouro, a criança, o velho, a serpente, cada um desses signos, quando lidos no contexto do seu enredo e do seu sentimento, revelam qual arquétipo está em cena e qual ajuste de rota ele pede. O mais intrigante é que, quando muitas pessoas começam a sonhar temas semelhantes em uma mesma época, enchentes, incêndios, quedas de pontes, luzes no céu, não estamos apenas diante de coincidências. É o inconsciente coletivo se movendo, pedindo linguagem para processar tensões culturais e mudanças de ciclo. A noite, então, deixa de ser privada e torna-se coral. Um canto profundo onde o humano conversa com o divino e o divino responde em metáforas. No fim, o poder do inconsciente coletivo não é o de impor destinos, mas o de oferecer sentido. Ele nos chama a reconhecer, por trás das imagens,
um caminho de cura e totalidade. Quando você começa a escutar seus sonhos como quem recebe cartas de uma inteligência mais ampla, ora doce, ora severa, os arquétipos deixam de ser conceitos e se tornam companheiros de jornada. A vida externa não muda de uma hora para outra, mas o centro a partir do qual você vive começa a se reorganizar. E é esse centro, o Self, que acende o farol no meio da noite e sussurra: venha, há mais de você do que aquilo que você lembra, há mais do mundo do que aquilo que você vê. Capítulo 3. Símbolos universais que aparecem em diferentes culturas. Há algo de enigmático na forma como símbolos oníricos se repetem em culturas separadas por oceanos, línguas e milênios. É como se a mente humana, ao adormecer, acessasse uma biblioteca secreta de imagens compartilhadas, uma linguagem silenciosa que não depende de palavras, mas de formas, emoções e arquétipos. Carl Jung chamou isso de arquétipos universais, e neles encontramos a chave para compreender por que tantos de nossos sonhos parecem falar a mesma língua. Considere, por exemplo, o símbolo da água. Em praticamente todas as tradições espirituais e culturais, a água é associada à vida, ao inconsciente e às emoções. Sonhar com rios, mares ou chuvas intensas é mais do que um reflexo de memórias ou experiências recentes. É um convite a mergulhar em profundezas interiores, a enfrentar aquilo que está oculto sob a superfície da mente. No Antigo Egito, o Nilo representava fertilidade e renovação. Para os gregos, o oceano simbolizava o caos primordial do qual tudo emergiu. No cristianismo, a água é purificação e renascimento. E quando alguém sonha que está se afogando ou atravessando uma tempestade, não importa em que parte do mundo esteja, a sensação é a mesma: lidar com forças maiores que a própria consciência. Outro símbolo recorrente é o de voar, sonhar, que se eleva ao céu, que atravessa montanhas ou que flutua acima das cidades. É uma experiência relatada por pessoas em diferentes continentes. Os tibetanos associam o voo nos sonhos à libertação espiritual, à possibilidade de romper o ciclo de limitações da vida material. Já na tradição ocidental, voar simboliza liberdade, poder e transcendência. É curioso notar que, mesmo sem conhecer as histórias uns dos outros, pessoas de culturas distantes relatam esse mesmo impulso onírico de ascender, como se o desejo de ultrapassar os limites humanos fosse gravado no próprio inconsciente coletivo. Também há o sonho de estar caindo. Quase todo ser humano, em algum momento, já experimentou a estranha sensação de despencar no vazio durante o sono. Para os hindus antigos, esse símbolo refletia a perda de controle diante do destino. Para os povos indígenas das Américas, cair em sonhos podia representar o chamado para despertar espiritualmente e reassumir o caminho da vida. Na psicologia moderna, Jung via a queda como um sinal de que o ego estava sendo desafiado, forçado a descer ao encontro das próprias sombras. Outro arquétipo poderoso é o animal onírico. Seres como a serpente, o leão, a águia ou o lobo aparecem nos relatos de sonhos desde os tempos mais remotos. A serpente, por exemplo, pode simbolizar tanto o perigo quanto a cura, como no símbolo da medicina. O leão, em diferentes tradições, aparece como guardião, força e majestade. Já o lobo, ora visto como ameaça, ora como guia espiritual, mostra como os animais nos sonhos não são apenas reflexos de medos cotidianos, mas mensagens profundas que evocam instintos ancestrais. Esses símbolos universais revelam uma verdade inquietante. Nossos sonhos não são apenas experiências privadas, mas fragmentos de uma narrativa coletiva que a humanidade escreve todas as noites.
Quando você sonha com água, com voar ou cair, com animais que parecem falar com você, não está apenas vivendo uma experiência pessoal, mas tocando um repertório simbólico que transcende gerações. Se símbolos iguais aparecem em culturas que nunca se encontraram, não seria isso a prova de que existe uma mente maior, conectando cada ser humano em um nível invisível? Capítulo 4. Por que seus sonhos não são apenas pessoais, mas parte de algo? Muitas vezes, acordamos de um sonho com a sensação de que tudo não passou de uma produção aleatória da mente, um reflexo desconexo de memórias, medos ou desejos. Mas e se essa interpretação limitada for apenas a superfície, uma cortina que esconde uma realidade muito mais ampla? E se cada sonho, por mais íntimo que pareça, for na verdade uma peça de um quebra-cabeça muito maior, um mosaico invisível que conecta todas as consciências humanas? Carl Jung acreditava que os sonhos não se limitam ao campo do inconsciente pessoal, mas se expandem até o inconsciente coletivo, uma dimensão da psique onde habitam símbolos, mitos e narrativas que não pertencem a um indivíduo específico, mas à humanidade como um todo. Isso significa que, ao sonhar, você não está apenas explorando sua própria mente, mas navegando em um oceano comum onde cada pensamento, imagem e emoção se conecta a algo que ultrapassa fronteiras culturais, linguísticas e históricas. Veja, por exemplo, o fenômeno dos sonhos recorrentes em períodos de crise. Em épocas de guerra, catástrofes naturais ou grandes transformações sociais, milhares de pessoas relatam sonhos semelhantes, desastres, perseguições, fugas. É como se a mente coletiva estivesse processando de forma simbólica aquilo que não conseguimos compreender racionalmente. Durante a Segunda Guerra Mundial, Jung observou que pacientes em diferentes países sonhavam com imagens de destruição, fogo e colapso, mesmo sem terem contato direto entre si. Não seria isso uma evidência de que os sonhos carregam mensagens que pertencem a mais de um indivíduo? Outro ponto fascinante é o papel dos arquétipos. Quando alguém sonha com a figura de um sábio ancião, de uma grande mãe protetora ou de um herói que enfrenta as sombras, não está apenas projetando experiências pessoais, mas acessando modelos universais de comportamento e significado. Esses arquétipos aparecem em mitos gregos, contos africanos, lendas asiáticas e até em filmes modernos, mostrando que, independentemente da época ou da cultura, a mente humana recorre às mesmas imagens para traduzir o mistério da existência. Pense também no impacto emocional que certos sonhos exercem. Quantas vezes você já acordou sentindo que aquela visão noturna trazia um recado, um aviso ou até uma revelação? Talvez não fosse apenas um recado para você, mas um chamado coletivo. Sonhos de destruição podem refletir não só seus medos pessoais, mas ansiedades da humanidade. Sonhos de cura, de luz, de encontros místicos podem não ser apenas uma metáfora individual, mas expressões de um desejo universal por equilíbrio e renovação. Quando aceitamos a ideia de que os sonhos pertencem a algo maior, nossa relação com eles muda. Já não são mais experiências triviais que descartamos ao despertar, mas portais de comunicação com uma mente coletiva que nos conecta a todos. Eles nos lembram que, apesar de vivermos histórias particulares, partilhamos símbolos, emoções e mensagens que ultrapassam o eu. E talvez o ponto mais misterioso seja este. Ao sonhar, você não está apenas sendo espectador de sua vida interna, mas participando ativamente de uma rede invisível de significados que pulsa em cada ser humano. Seus sonhos podem ser um reflexo, mas também podem ser uma contribuição, uma peça essencial do diálogo silencioso que a humanidade trava consigo mesma todas as noites.
Será que, ao entender melhor esse fenômeno, podemos não apenas decifrar nossa própria mente, mas também ouvir o que a consciência coletiva tenta nos dizer? Capítulo 5. Evidências e relatos que sugerem sonhos. Compartilhados à primeira vista, parece impossível imaginar que duas pessoas, vivendo em lugares opostos do mundo, possam sonhar a mesma coisa na mesma noite. E ainda mais que esses sonhos carreguem mensagens semelhantes, símbolos idênticos e emoções quase idênticas. No entanto, relatos históricos e experiências contemporâneas sugerem que os sonhos podem ser compartilhados, conectando mentes humanas em um nível profundo e invisível. Na antiguidade, xamãs, sacerdotes e curandeiros já observavam padrões que desafiavam a explicação. Povos nativos da América relatavam que durante períodos de crise ou grandes decisões coletivas, várias pessoas sonhavam com os mesmos símbolos: rios em enchente, animais guia, figuras de luz ou sombra, que apareciam simultaneamente entre diferentes membros da tribo. Esses sonhos eram interpretados como alertas, sinais ou instruções espirituais, como se a mente da tribo estivesse conectada a um campo maior que eles mesmos. Na história moderna, há registros documentados de experiências chamadas de sonhos telepáticos. Cientistas e psicólogos investigaram casos em que indivíduos separados por centenas ou milhares de quilômetros sonharam simultaneamente com cenas muito semelhantes, com detalhes que se confirmaram posteriormente. Embora alguns céticos argumentem que são coincidências, a frequência desses relatos e a consistência das experiências sugerem que há algo mais acontecendo, uma espécie de rede invisível de consciência que conecta mentes humanas enquanto dormimos. Além disso, experimentos controlados em laboratórios de sono mostram fenômenos curiosos. Indivíduos que mantêm diários de sonhos muitas vezes encontram padrões similares em suas narrativas, mesmo sem jamais terem conversado entre si. Temas recorrentes, símbolos comuns e arquétipos universais aparecem com tanta regularidade que Jung argumentou que esses sonhos refletem a presença de um inconsciente coletivo compartilhado por toda a humanidade. Mas o mais intrigante é a dimensão emocional desses sonhos. Pessoas que experienciam sonhos compartilhados relatam sensações de estranheza e familiaridade ao mesmo tempo, como se estivessem vivenciando algo maior do que elas próprias. Alguns sonhos alertam sobre eventos futuros, outros carregam mensagens de cura ou reconciliação, e outros simplesmente transmitem símbolos que parecem dialogar com toda a humanidade. Cada relato reforça a ideia de que os sonhos não são experiências isoladas. Eles são fragmentos de uma narrativa invisível, um diálogo noturno entre consciências que ainda estamos começando a compreender. Quando refletimos sobre essas evidências e relatos, percebemos que cada sonho é uma porta aberta para algo muito maior. Eles sugerem que, ao adormecer, não estamos apenas explorando nossa própria mente. Estamos sintonizando um campo coletivo, recebendo e transmitindo mensagens que pertencem a todos. E se isso for verdade, cada sonho se torna uma oportunidade para se conectar não apenas consigo mesmo, mas com a humanidade inteira, com aquilo que Jung chamou de arquétipos universais e o inconsciente coletivo que pulsa por trás das nossas experiências. E é exatamente aqui que nossa jornada continua. Porque se os sonhos podem ser compartilhados, se carregam símbolos universais e mensagens coletivas, então há uma linguagem secreta que ainda precisamos aprender a decodificar. Na parte 2, vamos mergulhar fundo nessa linguagem da noite, descobrir como ela se manifesta em nossas vidas e como podemos aprender a interpretá-la. Agora, quero saber de você. Já teve um sonho que parecia falar com mais pessoas do que só você? Compartilhe nos comentários.
porque isso pode ser apenas o começo de algo muito maior. E não perca o próximo vídeo, onde desvendaremos os segredos da linguagem secreta da noite.